queridos alunos, agora a nossa segunda videoaula, nós vamos tratar sobre os dispositivos de entrada e saída, vamos falar também sobre os conflitos, como acontece na alocação de recursos pelo sistema operacional, né, que como ele faz essa alocação de recursos para os processos, ok? Um detalhe que nós temos que nos atentar é que o processo, na verdade, quando a gente fala assim que o sistema operacional gerencia os processos como sendo uma unidade de gerenciamento, os processos eles podem ser divididos em subprocessos ou processos leves, são as chamadas threads. Então, o que acontece? Eu posso ter aqui, por exemplo, um único processo que contenha mais de um processo dentro dele, né? Então, nós vamos dizer que esses fluxos de execução que podem acontecer simultaneamente, na verdade, elas são threads, né? Nós chamamos de threads. Então, o que eu quero dizer? Que esse processo aqui, né, vários comandos foram divididos. Então, eu teria vários comandos aqui, outros aqui, né? E essas unidades menores, então, esses subprocessos, eles poderiam estar sendo escalonados também, né? Então, o grande lance, a grande sacada disso aqui é você poder criar processos menores e, então, um processo que poderia concorrer ao processador com uma única chance, agora ele terá 3 chances de concorrer ao processador, porque ele é dividido em subprocessos, né? Então, esses processos têm uma certa independência entre eles, né? E aí podem ser escalonados separadamente, tá? Então, isso é bastante interessante, né? Então, a perspectiva de fazer um processo, ao invés de fazer um único processo resolvendo todo o grande problema e dividir em vários subprocessos, pode ser interessante dependendo da aplicação. E aí nós vamos ter todo um trabalho a mais, trabalho extra de gerenciamento, né? Falo nós, mas eu queria dizer o sistema operacional. Ao invés de ter a tabela de processos, além da tabela de processos, ele também vai ter que ter uma tabela de threads. Então, aquele bloco de controle do processo, né, a PCB de cada processo, eu vou ter que ter um bloco de controle para cada uma das threads também. Né? Então, todo aquele gerenciamento que era feito para os processos, agora também deve ser feito para cada uma das threads por parte do sistema operacional. Tá? Então, na criação de uma thread, passa-se um ponteiro de um procedimento a ser executado. Então, o seu processo pai, ele tem acesso a esse ponteiro das threads que ele cria, né? Se 2 threads executam o mesmo procedimento, cada uma terá a sua própria cópia das variáveis locais. Isso é um fator importante, porque uma, de certa forma, ela pode até fazer a mesma coisa que a outra. No entanto, cada uma vai ter sua própria cópia de suas variáveis, elas não vão estar utilizando essas variáveis de forma compartilhada. Então, você trabalha num conjunto de dados e eu trabalho no outro conjunto de dados. Então, a ideia das threads é nesse sentido, de estar dividindo as tarefas. As threads podem acessar todos os dados globais do programa, quer dizer, pode acessar a memória que foi alocada ao processo pai, né, e está utilizando essa memória como memória compartilhada. E no acesso a dados globais não há qualquer mecanismo automático de sincronização, isso é uma informação importante. Quer dizer que se o programador ele divide o trabalho em threads e sabe que essas threads, cada uma tem lá seu espaço de memória local, mas tem acesso ao espaço de memória global do processo pai, ele vai ter que criar os seus próprios mecanismos de sincronização, quer dizer que eles não podem manipular dados compartilhados que pode dar problema. Não é possível controlar também em qual ordem as threads serão escalonadas, então isso é responsabilidade do sistema operacional. Então, se eu tiver que uma thread 1 tenha que acontecer primeiro que uma thread 2, isso é um controle que o sistema operacional não vai ter, ele vai escalonar de acordo com seus critérios lá, e aí essa questão
dessa lógica de sincronismo, quem vem primeiro, quem tem maior prioridade, isso aí, então o programador vai ter que resolver. Aqui vem só um exemplo de um código de thread para vocês terem ideia como é que acontece, né, aqui na linguagem C++. Então tem a biblioteca, né, pthread, que ela é utilizada aí, aqui foi definido um número de threads, né, 5 para ser criada a quantidade de threads. Então tem aqui um escopo, né, do corpo da thread, né, que ela vai contar, vai dizer hello world e tal, e vai finalizar aqui a thread. Aí aqui, dentro da minha função main, aparece, são instanciadas um vetor de threads, aqui no caso um vetor com 5 threads, certo? Aí o for vai passar por cada uma dessas threads, então criando cada uma das threads de cada um dos endereços do vetor, né? Então, só para vocês verem que é possível você criar. Então, isso aqui é um programa, né, que vai, na hora que ele entrar em execução, ele vai estar criando 5 threads, então ele vai estar passando aqui no for pelas 5 threads, criando essa thread. Né? No momento que ele cria a thread, o que acontece? Uma instância dessa função, né, print hello, vai aparecer a execução, né? Vai começar a sua execução, tá?